Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre formatomática, essa nova ciência que estuda as formas dos objetos, ou melhor, estuda o formato das coisas, tá? Então vamos lá. A gente já falou muito sobre isso em outros vídeos e hoje a gente vai falar sobre desconexão, tá? Desconexão é um tipo de operação da formatomática, ou seja, é uma operação matemática da formatomática, tá? Para vocês entenderem, ok? Fazendo um resumo aí a respeito de todos os tipos de operações, que são 6, tá? Que são a sobreposição, a junção, a desconexão, a extração, a repetição e a repartição, ok? Sobreposição e junção é como se fosse equivalente à matemática, operações de adição, ok? Elas são divididas em dois tipos. Sobreposição, que é a união de dois objetos ligados por bases semelhantes, ok? Então a base tem que ser semelhante. São sempre ligados por uma mesma base igual, tá? Semelhante, igual. E junção é a união de dois objetos, só que não é pelas bases e não tem nada de igualdade de semelhança, tá? Pode ser a parte lateral com a base, o pico, tal, entendeu? Então é a união de dois copos que não seja pela base, tá bom? E a base que seja semelhante. Desconexão é o que nós vamos falar hoje nesse vídeo, tá? Que é a separação de um objeto secundário de um objeto primário. Ou seja, são dois objetos existentes que um vai ser desconectado do outro, tá bom? É a separação. Seria um caso de subtração. E a extração, o que vem a ser? Também faz parte da subtração, em termos de matemática, que é você, em vez de tirar um corpo do outro, do mesmo corpo, você tirar uma parte dele, ok? E repetição seria a multiplicação. Repetir um objeto N vezes, mais de 2 vezes, né? Porque 2 vezes seria uma soma. Então, seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 1 milhão de vezes, ok? Seria repetição, que é a reprodução, né, de um objeto N vezes. Já a repartição seria a nossa divisão da matemática, né? Então, a repartição é um nome bem adequado, né? Repartir, né? Então, que é a divisão de objeto em formas semelhantes. Quando você reparte, tem que ser em formas iguais. Não pode ser formas diferentes. Você não pode pegar um corpo e repartir de uma forma desigual. Tem que ser igualmente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para o vídeo de hoje, que vem a ser sobre desconexão, que é o tema de hoje. Bom, então vamos lá. Desconexão, gente, é a separação de um objeto secundário de um objeto primário. Então existe um objeto primário e um objeto secundário. Eles estão unidos. E aí, na desconexão, eu vou tirar o objeto secundário, tá? Qualquer primário, não importa qual que é, você vai retirar. Isso você vai colocar na fórmula, tá? O exemplo é o seguinte: esfera e a desconexão com hemisfério. Então, qual é o símbolo desse tipo, dessa operação? É o parágrafo. Olha só, 2 S, um colado no outro, que está se separando, ok? Então, há uma desconexão
uma coisa igual a outra, saindo uma da outra, tá? Exemplifica bem, acredito eu, né? Então, vamos fazer um primeiro exemplo. Tem 3 exemplos: esfera e hemisfério, tá? Que é o primeiro exemplo, que é você tem uma esfera, tá? E hemisfério, o que vem a ser hemisfério? É metade de uma esfera, a metade. É um hemisfério. Existe hemisfério norte, hemisfério sul, o hemisfério leste, hemisfério oeste, correto? É dessa forma que as coisas, né, que a gente conhece, a questão do hemisfério. Então aqui é uma esfera. Hemisfério, a esfera, aliás, separada do hemisfério. Mas esse hemisfério não faz parte dessa esfera. Ele é metade disso, só que ele está, vamos dizer assim, eu não tenho um hemisfério aqui, mas só para exemplificar. Imagine que isso aqui seja um hemisfério, ele esteja colado aqui. Isso aqui seja um objeto. Então, como que eu vou fazer a tal da desconexão? É tirar esse hemisfério da esfera. O que vai sobrar? Uma esfera. Ok? Então, é basicamente isso. Então, é a base 100, altura 100, ou seja, é tanto igual na base como na altura, porque o diâmetro é igual, porque é uma esfera, certo? Então, é es de esfera, parágrafo, HM, quer dizer, hemisfério, e aí você vê B menos A, que não é A ângulo, né? Quer dizer o seguinte, a base menos não, a base é diferenciado, né? Diferenciado no sentido separado do ângulo, é igual a 50, porque a base é 100 da esfera e o hemisfério o ângulo é 50. Então, isso vai dar 50. 100 menos 50 dá 50. Tá? A barra é a barra ao contrário. Tá? Quando é um caso de separação, a barra não é aquela barra de divisão. É o contrário. Ok? E a altura é a altura que é 100, nesse caso. Tanto a altura da esfera como do hemisfério é 100. Tá ok? Tudo fechado em colchetes. Isso é a operação formatomática. Correto? Que equivale o sinal de resultante do resultado é uma seta. Que vai resultar no quê? Numa esfera. Tá? Que é base 100 e altura 100. Tá? Então, vai ser isso. Então, vamos lá para outro exemplo. Bloco. Bloco é B25 e H100. A desconexão, que é o parágrafo, de cubo com B100 e H100. Tá bom? Então, um bloco, parágrafo, com o cubo, CB, isso vai dar a base 75, que vem a ser o quê? A diferença entre a base do cubo, que é 100, com a base 25 do bloco. Então, 100 menos 25 dá 75. Então, é a base 75, barra ao contrário, né, que é da separação, com a altura, que é 100. É igual, 100 e 100. Isso vai resultar num bloco de base 25 e altura 100. Tá bom? Já o último exemplo, vai ter N operações, infinitas, né? Para não dizer N, infinitas. Vou citar só 3 aqui, para vocês entenderem basicamente o que vem a ser, né? Então, um cubo, imagina um cubo
um cubo, um dado, menos uma caixa. Tá? Um cubo gigante e uma caixa de sapato, mais ou menos. Então você vai de um cubo e uma caixa que estavam colados um ao outro, e aí você vai tirar a caixa. É basicamente isso. Existem dois objetos unidos, inicialmente unidos. Um cubo, todos os lados iguais, e a caixa, que um lado é igual ao cubo e o resto é diferente. É uma caixa menor. Ela não é um cubo, tem os seus alguns lados menores, correto? Então imagine eles unidos. Quando eu desconectar essa caixa do cubo, o que vai resultar? Eu tirei a caixa, joguei fora a caixa, sobrou o cubo. É isso que você tem que entender, certo? Na forma automática é dessa forma. Então um cubo que tinha base 100 e altura 100, retirado, a caixa que tem base 100 e altura 25. Isso é uma proporção, gente, lembrando sempre que é proporção, isso não é uma medida exata. Pode ser altura 30, 40, 50, só para ter uma noção do objeto. Então, matematicamente, se a gente for falar, para vocês fazer essa comparação, na verdade é de forma automática, é o CB, que é cubo, parágrafo, CX, que é caixa. Isso vai ter entre o somatório vai dar entre colchetes a base igual a 100, porque tanto o cubo como a caixa tem base 100, só que com a barra invertida vai dar uma altura 75. O que é a diferença da altura do cubo com o da caixa? 100 menos 25 dá 75, ok? Que é diferente do bloco um cubo com a operação, porque lá a diferença se deu na base 75 e aqui agora na altura que está dando 75, tá bom? Isso vai resultar num cubo que é base 100 e altura 100, ok, gente? Isso é uma nova ciência. Isso aqui realmente é para quem vai explorar isso ao máximo, São cientistas, pessoas que vão fazer um estudo muito aprofundado sobre isso, na forma automática, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.